Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da gente começar a aula de hoje, pedir aí, se você não for inscrito, se inscrever no canal. Se gostar do vídeo aí, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos começar nessa primeira aula a falar um pouco de circunferência, tá? Serão 3 aulas. Essa primeira nós vamos falar das características gerais da circunferência. Bom, sempre é interessante a gente definir. Então, o que é uma circunferência na matemática? É o lugar geométrico dos pontos equidistante ao único ponto. Então, vamos lá. Vamos já montar aqui. É um lugar geométrico dos pontos equidistantes de um único ponto. Então, vamos lá. Essa palavra equidistante quer dizer mesma distância. Pessoal, sempre lembre o seguinte. Equi tem a ver com igual, tá? Distante aqui, distância, mesma distância. O que quer dizer aqui? É lugar geométrico equidistante de um único ponto. Esse único ponto aqui, ó, a gente vai chamar de centro da circunferência. Então, esse ponto O, esse único ponto. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu pegar desse ponto O e traçar retas aqui, ó, e eu vou chegar em vários pontos aqui, ó, que são equidistantes a esse ponto O. Então, essa curva aqui que a gente chama de circunferência, nada mais é do que uma sequência de infinitos pontos que formam uma curva que mantém a mesma distância desse ponto O. Então, tanto esse ponto aqui de cima até o ponto O, como esse ponto aqui de baixo até o ponto O, eles têm a mesma distância, tá? Então, isso que é a circunferência. Então, como que eu traço uma circunferência? Eu dou um ponto central e vou traçando uma curva em volta, e esses pontos dessa curva estão sempre na mesma distância que daquele ponto central. Ok, pessoal? Observação. Círculo é a união da circunferência com a sua parte interna. Pessoal, aqui há muita confusão. Tem gente que confunde círculo com circunferência. E não. A circunferência é a volta, certo? O círculo é a região pintada, é a união da circunferência com a sua parte interna. Então, eu tenho aqui a circunferência, venho aqui e uno com a parte interna. Então, vou fazer aqui a união com a parte interna, eu vou obter o círculo. Então, pessoal, o círculo não é a curva. Para vocês entenderem, pensa o seguinte, a circunferência seria o bambolê, que é só a volta, só a curva, e que você consegue passar pelo seu corpo. E já o círculo seria uma tampa de garrafa, por exemplo, ela fechada sem buraco nenhum. Então, isso seria a diferença entre círculo e circunferência. Então, o que é o círculo? É a união dessa curva, que a gente chama de circunferência, com a sua parte interna. Se eu fecho a parte interna, a superfície interna da circunferência, aí eu obtenho o círculo. Então, pessoal, a gente não consegue calcular comprimento de círculo. A gente só consegue calcular comprimento de circunferência. E também o inverso também é verdadeiro. A gente não consegue calcular área de circunferência. A gente calcula área de círculo. Ok, pessoal? Então, espero aí que tenha ficado claro essa diferença entre círculo e circunferência. Caso não tenha ficado, deixa aí nos comentários aí, caso você não tenha entendido essa diferença. Mas, repetindo, a circunferência seria o bambolê e o círculo seria a tampa toda da garrafa ali. Seria aquela região ali. Ok, pessoal? Bom, elementos da circunferência. Na circunferência, a gente vai ter um centro O, que é aquele centro que dá origem à circunferência. Tá? Nós vamos ter o raio, segmento que une o centro a qualquer um dos pontos pertencentes à circunferência. Então, se eu pego aqui OC, por exemplo, OC, o O está saindo do centro da circunferência e indo até a circunferência. Então, segmento que une o centro a qualquer um dos pontos pertencentes à circunferência. Pessoal, tem infinitos raios aqui. Não tem só o raio OC. Eu tenho o raio OB aqui, tenho o raio OA, tá? E tem outros raios. Por exemplo, posso fazer aqui um raio, esse raio aqui, ó. Pronto, é um raio que, sei lá,
se eu chamar aqui de letra F, o raio OF também. Então, vou por aqui, OF. Então, a gente vai ter OC, OF, OB, OA. E pontinho aqui, porque existe infinitos raios. Tem o raio OE, OD, ok, pessoal? E infinitos raios aqui dentro. Então, sempre que você tiver do centro da circunferência até a circunferência, a gente vai ter o raio. Corda. Segmento cujas extremidades pertencem à circunferência. Isso significa o seguinte: segmento e cujas extremidades, ou seja, o início e o fim, pertencem à circunferência. Pessoal, se eu falar só em um ponto, eu não tenho segmento. Para ter segmento, eu tenho que ter 2 pontos. Ou seja, isso dá a ideia de pontos distintos. Então, esses dois, cuja extremidade pertence à circunferência. Então, segmento, cuja extremidade, o início e o fim, são pontos distintos, tá? Então, essas extremidades são pontos distintos. O caso do D e do E. Então, por exemplo, o exemplo de corda D e E. Mas temos outra corda aqui, ó, de A até B. Porque ele fala o seguinte: extremidades que pertencem à circunferência. O A pertence à circunferência e o B. Então, aqui nós vamos ter o AB também como corda. Mas poderíamos ter o AD, EB, EC, BC, DC, AC. Então, repare que também eu tenho aqui muitas cordas. Vou colocar os 3 pontinhos exatamente para ter ideia, para passar a ideia para vocês que tem infinitas cordas ali. Diâmetro é a corda que passa pelo centro. Então, pessoal, a corda, qualquer ponto distinto, 2 pontos distintos numa circunferência, eu vou conseguir construir uma corda. Vai ter um segmento ali que une esses 2 pontos distintos e vai gerar uma corda. Só que aquele segmento que passar pelo centro, aquela corda que passar pelo centro da circunferência, ela recebe o nome de diâmetro, um nome especial. E por que o diâmetro é especial? Porque se vocês repararam, o diâmetro, vou até fazer aqui com outra cor, o diâmetro o que é? É raio mais raio. Se eu chamar o raio de R minúsculo, raio mais raio. Então, eu tenho que o diâmetro é o quê? Raio mais raio, R mais R, 2R. Ok? Então, o diâmetro é o dobro do raio. Também posso dizer que o raio é metade do diâmetro. Então, eu vou ter aqui que o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é o diâmetro dividido por... é metade do diâmetro. Diâmetro dividido por 2. Ok, pessoal? Porque esse 2 aqui está multiplicando, desce dividindo o diâmetro. Então, o diâmetro é o dobro do raio, e o raio, por sua vez, é metade do diâmetro. É importante saber isso porque algumas questões pedem o raio, mas dá o diâmetro. Ou pede o diâmetro e dá o raio. E aí você tem que saber dessa relação que o diâmetro é o dobro do raio. E por que ele é o dobro do raio? Porque é uma corda que passa pelo centro e vai de um lado ao outro da circunferência. Isso significa que ela é constituída de 2 partes, que são nada mais do que os raios da circunferência. Pessoal, uma observação aqui é que é o seguinte: os raios são iguais na mesma circunferência. Então, os raios, pessoal, nessa circunferência aqui tem a mesma medida. Agora, é claro que cada circunferência vai ter o seu raio, tá? Mas dentro na mesma circunferência, os raios têm a mesma medida, ok, pessoal? Então, é importante saber isso. Esse raio aqui, OA, OB, OC, OD, OE, OF, possui a mesma medida. Agora, nós vamos falar aqui de arco. 2 pontos diferentes, distintos, pertencentes a uma circunferência determinam um arco, um pedaço da curva. Então, o que é um arco? É um pedaço da curva. A circunferência toda é a volta completa. Uma parte dessa volta é chamada de arco. Eu vou ter aqui 2 arcos, arco menor e o arco maior. O arco menor, o próprio nome já diz, é o menor arco. Então, vai ser o arco A, C, B. E o arco maior vai ser esse maior aqui. Então, o arco menor foi esse daqui, ó. E o arco maior vai ser esse outro aqui, ó, de A até B, só que passando por D, tá? Deixa eu até apagar aqui. Na verdade, o arco aqui representa aquela maneira que eu fiz ali, pessoal, representa o ângulo, tá? A arco a gente representa com um arquinho aqui em cima de todas as letras. E o arco maior vai ser o quê? A, D, B. Por que eu coloquei esse ponto D e esse ponto C entre A e B? Exatamente para a gente poder entender essa ideia do arco maior e arco menor. Porque os 2 arcos começam em A e terminam em B. Se você prestar atenção, começa em A e termina em B.
tá? Mas também posso pegar esse arco, começar e termina em B. Então, o sentido horário aqui está sendo o menor arco e o sentido anti-horário o maior arco. Normalmente, pessoal, nas questões, se não falar nada, você vai sempre trabalhar com o menor arco, ok? Então, mais para frente a gente vai ver questão de ângulo inscrito, ângulo excêntrico interno, ângulo excêntrico externo, e aí a gente vai trabalhar com arco. Então, quando não disser nada, sempre vai ser considerado o arco menor. Nesse caso, a gente estaria considerando o arco ACB, o arco que passa por C. Mas esse ponto aqui eu só coloquei como orientação, nem sempre vai aparecer esse ponto. Então, só vai ter lá o arco AB. Então, arco AB. Você vai ter que saber que é o menor arco. Então, se não falar nada do contrário, quando falar em arco, um determinado arco, numa determinada circunferência, você vai trabalhar com o menor arco. Ok, pessoal? Um teorema aqui muito importante, né, que ajuda a gente a resolver algumas questões, que diz o seguinte: se o raio corta uma corda ao meio, então eu tenho aqui o raio, sei lá, aqui vamos chamar de C. Eu tenho aqui o raio OC, ele está cortando a corda ao meio AB. Ele é perpendicular a ela. Então, interessante isso aqui. Se eu tenho um raio que corta uma corda em duas partes iguais, o que quer dizer isso aqui? Que essa parte aqui, ó, é igual a essa parte aqui. Então, ele quer dizer aqui que é o seguinte: o AB é congruente. Aliás, AB não. O AM é congruente. O que é congruente? MB possui a mesma medida. Então, o segmento AM e os segmentos MB possuem a mesma medida. Ou seja, esse raio está cortando a corda ao meio. E quando corta ao meio, esse raio é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 com a corda. Tá? E a recíproca é verdadeira. O que quer dizer isso? Se um raio é perpendicular a uma corda, ele divide essa corda ao meio. Então, esse teorema pode ser enunciado de duas maneiras. Se um raio corta uma corda ao meio, forma um ângulo de 90 com a corda. Se o raio forma um ângulo de 90, é perpendicular a uma corda, ele divide essa corda ao meio. Ok, pessoal? Então, isso aqui é importante, esse teorema aí da corda e do raio. Tá? O diâmetro também, porque se eu estender aqui, eu vou ter um diâmetro, certo? Então, o diâmetro também vai ter essa propriedade. Mas, normalmente, ela é trabalhada mais com a questão do raio e da corda. Comprimento da circunferência. É essa fórmula aqui. 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que o π normalmente é 3,14 aproximadamente, tá? 3,14. Claro que alguns exercícios vai dar um valor, pode ser que dê um valor específico. Aí se der, claro, você vai usar aquele valor específico. Se não der esse valor, você vai usar normalmente 3,14. Claro que ele pode aparecer como 3 e como 3,1. Você fala, mas professor, o π não é uma constante? Isso aqui, pessoal, é uma constante, tá? Não muda. Constante. Ou seja, o π sempre vai ter o mesmo valor. Aí é diferente. Qualquer circunferência, pode ser uma circunferência pequenininha, uma circunferência maior, sempre π vai ser 3,14. Mas alguns exercícios dá valor igual a 3 ou 3,1. Aí você fala, professor, mas não é constante? Não deveria mudar. A questão aqui é que o π ele é infinito, tá? Ele possui infinitas casas decimais, ou seja, ele é um número irracional. Por ele ser um número irracional, possui infinitas casas depois da vírgula e não tem uma repetência lógica, não repete os números de uma forma lógica, como as dízimas periódicas. Então, o que acontece? Eu posso aproximar de acordo com a quantidade de casas. Então, por exemplo, se eu não quiser nenhuma casa depois da vírgula, eu vou arredondar para 3. Se eu quiser só uma casa depois da vírgula, como depois do 1 é o 4 e é menor que 5, vai ficar 3,1. Se eu quiser duas casas, fica 3,14. Mas também pode ser 3,14 e 15, porque os próximos números é 1 e 5. Então, pessoal, o número π não muda, mas vai depender de quantas casas eu vou querer, de quantos números significativos eu vou querer na minha resolução. Tá? Então, se eu quiser 2 números depois da vírgula, eu vou apresentar como 3,14. Ok, pessoal? Então, o π é constante, não muda, tá? E normalmente ele vai ter esse valor, mas pode ser que a questão dê um valor diferente, tá? Pode ser.
e se der você vai usar. Não diferente em si, vai dar um valor com outro arredondamento, tipo ou 3 ou 3,1, ok, pessoal? Então essa é a forma, você vai pegar o comprimento, como que eu vou... E o que é o comprimento? Seria uma espécie de perímetro aqui. Claro que perímetro lá a gente aprende que é a soma dos lados, e circunferência não tem lado. Mas o que é perímetro? É você somar os lados. Vai somar os lados, você, por exemplo, eu tenho aqui um quadrado. Uma figura, então, um quadrilátero. O que é o perímetro? Não é somar todos os lados. Mas se você estivesse andando aqui, ó, nesse coisa, você ia estar o quê? Andando aqui em volta, certo? Então, a ideia do comprimento de circunferência é exatamente isso. É você vir aqui, ó, e caminhar em volta, em cima dessa curva, tá? Isso é o comprimento. Então, poderíamos dizer que é o perímetro. Mas o nome mais comum é comprimento. E ele é dado por essa fórmula. 2 vezes o π vezes o raio. Tem uma fórmula equivalente, que é o seguinte. Lembra ali que a gente já viu hoje que o quê? O diâmetro é 2 vezes o raio. Se eu mudar um pouquinho essa fórmula, 2 vezes o raio vezes π, a gente fala 2πr, porque fica mais fácil pronunciar. 2πr. Mas a fórmula é o quê? 2 vezes o raio vezes π, porque aqui é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. E esse 2R eu posso substituir por D. Então, uma forma equivalente a essa é o seguinte, é o diâmetro vezes o π, tá? Então, eu tenho duas fórmulas. 2 vezes π vezes raio, ou melhor, 2 vezes o raio vezes π, ou o diâmetro vezes π, tá? São equivalentes, você que escolhe. Claro que se você usar do raio e está dando diâmetro, você tem que dividir o diâmetro por 2 para trabalhar com o raio. Se você quiser trabalhar com o comprimento da circunferência sendo o diâmetro vezes o raio, ou vezes π, e foi dado o raio, você tem que multiplicar o raio por 2, tá? Então, eu normalmente uso mais essa aqui, tá? Até porque fica mais fácil falar. O comprimento da circunferência 2πr, e é a que é mais comum, tá? Mas claro que tem essa outra aqui também, que é o diâmetro vezes π. Ok, pessoal? Bom, agora chegou o momento da gente fazer alguns exercícios aqui, algumas questões, tá? Bom, essa questão 1 diz o seguinte, a corda B, então eu sei que aqui é uma corda, tá? Da figura abaixo mede 16. O que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que daqui até aqui mede 16, ok? Qual é a área do retângulo? A área do triângulo OMB, então triângulo OMB. Então nós vamos traçar um triângulo aqui, ó, OMB, ok? É de 20 centímetros quadrados. Então a área aqui 20 centímetros quadrados. A área do triângulo. Beleza. Sabendo disso, calcule a medida de OM. Pessoal, aqui não está bem claro. Ele fala em triângulo retângulo. Olha aqui, tem uma informação importante. Já que ele fala que é um triângulo retângulo, significa que está formando um ângulo reto aqui, correto? Se está formando um ângulo reto, esse raio é perpendicular à corda. Mas e se ele é perpendicular à corda, o que acontece com essa corda? Significa que está dividindo a corda ao meio. Então, se a corda toda mede 16, isso significa que AM mede 8, que é metade de 16, e MB também mede 8. Por quê? Porque o teorema diz o seguinte, se uma corda é perpendicular, se o raio é perpendicular a uma corda, o raio divide esta corda em duas partes iguais. Ou seja, passa pelo ponto médio dessa corda. Então, significa que a corda toda mede 16, então metade da corda é 8. MB mede 8. Ele quer o valor de OM, ele quer esse valor aqui que eu vou chamar de X. Mas eu tenho a área. E como é um triângulo retângulo, pessoal, primeiro, mas bom, antes de falar do triângulo retângulo, pensa o seguinte, qual que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, certo? No triângulo, vamos até desenhar esse triângulo aqui, separado. Então, vamos desenhar, tirar ele da figura ali e desenhar aqui. Então, eu tenho esse triângulo que aqui mede 8, o X aqui eu tenho a área que é 20. Bom, área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Mas toda vez que você tem um triângulo retângulo, um dos catetos, ou seja, um dos lados que forma 90 é a altura, tá? Então, pessoal, quando eu estou trabalhando com triângulo retângulo, um dos catetos ali, o que forma ângulo
que está formando com outro cateto ângulo de 90, esses catetos pode ser considerada a altura. Então, se eu escolher esse 8 aqui como a base, eu posso escolher esse x como a altura. Então, substituindo da fórmula, eu tenho que a área é 20, a base é 8, então 8 vezes a altura. O que é a altura? X dividido por 2. Esse 8 aqui, como ele está multiplicando x, eu posso dividir por 2, que dá 4. Ok? Então, eu vou ter aqui que 20 é igual a 4x. Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 4, que é igual a 5. Ou seja, OM mede 5 centímetros. A altura desse triângulo é 5 centímetros. E calculando a área, ó, a área não seria 5 vezes 8, base vezes a altura, 40. Dividido por 2, 20. Então, está correto o nosso cálculo. Então, pessoal, aqui a gente um uso prático desse teorema aí do raio sendo perpendicular a uma corda, ou seja, divide a corda ao meio. Então, aqui deu para a gente usar no cálculo de uma altura de um triângulo retângulo. Vamos resolver agora o segundo exercício. Calcule o valor de x na figura abaixo. Pessoal, aqui é importante perceber o seguinte. Esse ponto é o centro da circunferência. Se eu tenho um segmento aqui saindo do centro da circunferência e chegando até aqui, eu tenho um raio. Tá? Aqui não importa a medida dele, só importa a gente saber que é um raio. Mas aqui também do lado esquerdo, também está saindo do centro e chegando à circunferência, também tem um raio. Se eu tenho aqui um triângulo com dois e o raio na mesma circunferência tem a mesma medida, o que acontece aqui? Eu tenho um triângulo isósceles aqui. Vamos até redesenhar aqui de outra maneira. Então, eu tenho um triângulo isósceles. Aqui o raio, aqui o raio. E aqui mede 50. E aqui ele está falando que mede x. Só que por ser um triângulo isósceles, a gente já viu lá nas aulas de triângulo isósceles que o quê? Eu tenho aqui o triângulo isósceles possui dois lados iguais e o terceiro lado que não é igual a gente chama de base. E os ângulos que a base forma com esses lados iguais, esses ângulos são iguais, são congruentes, possuem a mesma medida. Portanto, eu posso chamar esse outro ângulo de x. Então, aqui também vai ser x, certo? Deixa eu apagar aqui. Então, aqui também vai ser x. Bom, agora eu consigo calcular. Por quê? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Então, vai ficar x mais 50, isso é igual a 180. X mais x, 2x. E os 50 vai passar subtraindo. X vai ficar 180 menos 50, 130, dividido por 2, isso dá 65. Então, esses ângulos aqui medem 65. E aqui também mede 65. Ok, pessoal? Então, tranquilinho aqui. O que precisava... Então, pessoal, toda vez que você tem um triângulo com dois lados sendo raio, esse triângulo é isósceles, tá? Sempre. Sempre que você tiver dentro de um triângulo cujo um vértice está no centro da circunferência, ou seja, e os outros dois vértices na circunferência, e vai ter dois lados que são raio, então esse triângulo é isósceles. E a partir daí você consegue fazer os cálculos diretos, ok? Do valor de cada ângulo. Ok, pessoal? A questão 3 diz o seguinte: a medida do raio de uma circunferência é dada pela expressão. Então, essa aqui é a expressão medida pelo raio. Tá? O raio é dada por essa expressão aqui. Se o diâmetro mede 8,32, então aqui a gente já tem que lembrar, o diâmetro é o quê? É 2 vezes o raio. Tá? Bom, ele está dando aqui o raio. Então, a gente sabe que o raio é o quê? Diâmetro dividido por 2. Então, para eu encontrar o valor desse raio, já que ele deu o diâmetro é 8,32, então o raio vai ser 8,32 dividido por 2. Isso dá 4,16. 32 dividido por 2 dá 16 e 8 dividido por 2 dá 4. Ok? Bom, esse é o raio. O raio está sendo dado por essa expressão e ele quer o valor de x, então basta substituir. A gente vai ter, então, a seguinte conta. Vai ficar, no lugar do R é o raio, 4,16, é igual ao quê? 12x sobre 5 menos 4. Como eu tenho esse 5 no denominador, só tem ele de denominador, porque aqui, na verdade, os outros denominadores é 1, não vai fazer diferença. Então, eu posso multiplicar toda essa equação por 5. E por que eu vou multiplicar por 5? Para eu poder cortar esse 5 aqui.
Então, se eu fizer 5 vezes 4,16, bom, 5 vezes 6, 30, então estou fazendo tipo um chuveirinho aqui. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 1 é 5 com 3, 8. 5 vezes 4, 20. 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Esse 5 com esse 5 corta, então vai ficar 12x, porque se eu multiplicar aqui, ele vai ficar em cima multiplicando o corte que está embaixo. Mais vezes menos menos, 5 vezes 4, 20. Bom, esse 20 vai passar para o lado de cá somando, então vai ficar 20,80 mais 20, isso é igual a 12x. Somando isso aqui, 20 com 20, 40, então vai ficar 40,8. Eu nem vou colocar 80 não, 40,8 é igual a 12x. Bom, o x vai ser o quê? X vai ser 40,8 dividido por 12. Fazendo essa conta, então vamos fazer aqui no cantinho, 40,8 dividido por 12. E quando eu vou dividir o número com vírgula, tanto o dividendo como o divisor tem que ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. Como 12 não tem vírgula, a vírgula está no final, então eu vou acrescentar um zero aqui para os dois terem uma casa depois da vírgula. Depois você cancela a vírgula e divide normalmente. Tá? Bom, agora fazendo essa divisão, eu vou abaixar aqui o 408 e dividir por 120. Vai dar 3. 3 vezes 0, 0 para 8, 8. 3 vezes 2, 6 para 10, 4 para 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4 para 4, nada. Não tem mais número para baixar, põe a vírgula. Quero continuar a conta, põe o 0 aqui. 480 dividido por 20 dá exatamente 4. 4 vezes 0 para 0, nada. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. E 4 vezes 1, 4 para 4, nada. 3,4. Esse é o valor de x, centímetro. Então, pessoal, aqui trabalhamos essa ideia aí de que o raio é metade do diâmetro. Então, ele deu o diâmetro, mas estava dando a expressão em função do raio. Então, aí só para saber trabalhar com essa ideia de que o diâmetro é o dobro do raio, e o raio é metade do diâmetro. Ok, pessoal? E agora nós vamos para a quarta questão, que diz o seguinte: uma circunferência possui comprimento igual a 408,2 centímetros. Qual é o valor aproximado do raio dessa circunferência? Aí ele está dizendo para adotar o π como 3,14. Pode ser que a questão não dê, pode ser que dê um outro valor, mas lembrando que são aproximações desse valor π. Bom, eu tenho que primeiro lembrar da fórmula. Ele deu o raio, então vamos usar aquela fórmula do raio. Qual que é a fórmula do raio? E que envolve comprimento. O comprimento é igual a 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Ele já deu o comprimento, então eu tenho aqui o C, que é 408,2. O raio, lembrando, pessoal, o raio aqui eu uso sempre o R minúsculo. Normalmente, na maioria das vezes, o raio eu represento por R minúsculo. O raio é o que eu quero. O π, ele falou para usar 3,14. Então é só a gente substituir. No lugar do C vai ficar 408,2. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio. Pessoal, esse 2 aqui, você pode multiplicar aqui o 3,6 e depois passar dividindo, ou você já pode passar o 2 dividindo, tá? E depois passar esse 3,14 dividindo. Mas, na verdade, aqui eu vou ter que fazer conta do mesmo jeito. Então, vamos primeiro multiplicar aqui, ó, esse 2 vezes 3, 6. 2,14, 0,28. Então, isso vai dar 6,28. Ou você faz 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 casinhas depois da vírgula, 2 casinhas depois da vírgula. Agora, o raio vai ser o quê? 408,2 dividido por quem? Por 6,28. Porque 6,28 está multiplicando o raio. Então, passa dividindo. Fazendo essa conta aqui em cima, então, vai ficar 408,2 dividido por 6,28. Pessoal, 6,28, o divisor tem 2 casas depois da vírgula. O dividendo só tem uma, então eu acrescento um zero. E agora eu divido normal sem a vírgula. Fazendo essa divisão, então aqui vai dar provavelmente o 6. 6 vezes 8, 48 para 52. Bom, vamos primeiro abaixar aqui, né? 408 não dá para dividir por 628, então vai ter que ser 4.082. Então aqui provavelmente vai ser o 6. 6 vezes 8, 48 para 52, falta 4, vão 5. 6 vezes 2, 12, com 5, 17 para 18, falta 1, vão 1. 6 vezes 6, 36, com 37,
para 40 falta 3. Abaixo o zero, 31 dividido por 5 provavelmente vai dar 31 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada vão 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14, para 14 nada vão 1. 5 vezes 6, 30, com 31, para 31 nada. Então, o raio dessa circunferência é 65 centímetros. Ok, pessoal? Ele fala em centímetro. Isso, centímetro. Então, pessoal, aqui também a gente trabalhando uma questão para trabalhar o comprimento de circunferência. Nesse caso, ele deu o comprimento e pediu o raio. Se ele tivesse dado o raio ou o diâmetro, você conseguiria encontrar o comprimento da circunferência. Ok, pessoal? Questão 5. Para realizar o teste físico em determinado concurso da PM, ou seja, Polícia Militar, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 37 centímetros. Então, pessoal, eu tenho aqui uma circunferência, tá? Cujo o diâmetro mede 37 centímetros, não, 37 metros. Uma pessoa que dá 15 voltas ao redor dessa praça percorre aproximadamente, aí dá o valor de π. Pessoal, quando ele fala em volta, correr em volta de uma praça e tal, ele está falando em comprimento. Só que aí que tá, pessoal, uma volta, o comprimento, opa, deixa eu apagar aqui, tá? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, pessoal, quando eu falo em comprimento da circunferência, eu estou falando, é igual a uma volta, certo? Então, pessoal, isso é importante ter na mente. Como eu falo do comprimento da circunferência, eu estou falando em uma volta. Então, como ele dá 15 voltas, qual que é a estratégia aqui? Eu vou calcular o comprimento da circunferência, vai ser uma volta. Depois eu multiplico pelo 15 para encontrar o total que ele vai percorrer. Ou seja, esses tipos de questões, quando aparece volta, você vai fazer essa estratégia. Você calcula o comprimento da circunferência e depois multiplica pela quantidade de volta. Ou então, você já pode até fazer junto. Na verdade, já pode até fazer junto. Que é a quantidade de volta vezes o comprimento. Só tem que ter o detalhe é o seguinte, só tem que pensar o seguinte, é que que uma volta é igual ao comprimento da circunferência. Então, eu fiz aqui só para você ter ideia de que uma volta é o comprimento. Mas, realmente, você, como é multiplicação, você já pode multiplicar tudo. Então, 15 voltas, eu posso fazer da seguinte maneira. Vai ser 15 vezes o comprimento da circunferência. Então, vai ser 15 vezes C, certo? Só que o comprimento da circunferência, o C, é dado por quem? 2πr. Então, 15 voltas eu posso calcular da seguinte maneira. 15 voltas eu posso calcular como 15 vezes 2 vezes o π vezes o raio. Só que 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, aqui eu posso fazer já direto. 15 vezes o diâmetro, que é 37, tá? Vezes π, que é 3,14. Ok? Então, essa é a conta que a gente vai ter que fazer. 15 vezes 37 vezes 3,14. Bom, fazendo aqui no canto, aqui, vamos fazer primeiro 15 vezes 37. 15 vezes 37. 5 vezes 7, 35, vão 3. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Então, isso vai dar 5, 5 e 1 com 4, 5. 555. Bom, então foi essa multiplicação aqui. Deu 555. Só que agora eu tenho que multiplicar por 3,14, tá? Então, vamos fazer outra conta. 555 vezes 3,14. Então, 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. E vão 2. 4 vezes 5, 20 com 2, 22. 1 vezes... Está faltando espaço aqui. Vou fazer aqui. Soltar espaço. Bom, 1 vezes 5, 5. Bom, multiplicar por 1 é só repetir. Então, vai ficar 5, 5, 5. Então, 5, 5. E 3 vezes 5 dá 15. E vão 1. 3 vezes 5, 15 com 16. E vão 1. 3 vezes 5, 15 com 16. Bom, separando aqui e somando isso aqui, nós vamos ter... Nós vamos ter aqui
0. 2 com 5, 10, elevou 1. 1 com 3, 4. 1 com 2, 3. Com 5, 8. Com 5, 13, elevou 1. 1 com 2, 3. Com 5, 8. Com 6, 14. Elevou 1, 16 com 17. Aqui deu 14. Então, qual que vai ser, subindo um pouquinho aqui a tela, então, qual que vai ser esse tamanho aqui de 15 voltas? Qual vai ser o total percorrido em 15 voltas? Aproximadamente, vou até colocar um tio aqui, aproximadamente 1.743 metros. Aqui, ó, 2 casas depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula. Então, aproximadamente 1.743 metros, tá? Ok, pessoal? Então, quando falar em voltas, você já pode multiplicar o comprimento direto pela quantidade de voltas, tá? Porque uma volta é o comprimento, então você multiplica aí e vai encontrar o valor aí do comprimento. Ok, pessoal? Bom, pessoal, essa é a primeira parte de circunferência, tá? Então, a gente finaliza a primeira parte aqui e vão ter mais 2 partes, tá? Uma falando de retas tangentes e teorema de Pitot, e depois nós vamos ter os ângulos na circunferência, né? Ângulo central, ângulo escrito, ângulo excêntrico interno, excêntrico externo, tá? E arco capaz. Ok, pessoal? Então, espero vocês nas próximas aulas. Fique com Deus. Até a próxima.